Vamos lá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Agora nós vamos tratar de aula de revisão, tá? Tão sonhada revisão, para que possamos fazer uma avaliação aí de último bimestre do ano de 2025, né? É a nossa avaliação final da turma de graduação, uma avaliação que eu fiz com tanto carinho para vocês, lembrando de tudo aquilo que nós já conversamos em sala de aula. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de graduação de Direito Civil e Processo Civil. Também ministro algumas aulas em cursinho preparatório para exame da OAB. Vocês que são meus alunos de exame da OAB ou de mentoria individual, coletiva, acompanhem esse canal, vejam os vídeos anteriores, tá? Porque nós temos playlists aqui de matérias de Direito Civil e Processo Civil, que para quem está estudando para concurso também vale a pena, tá certo? Então, bora conversar aqui. São poucos slides, nós já estudamos essas matérias, são questões importantes não só para a avaliação da graduação, mas também para quem vai fazer exame da OAB e também para a gente levar para a vida, porque a matéria de Direito Civil 4, quando trata de direito das coisas, é a nossa rotina, é o nosso dia a dia, beleza? Então, eu faço essa apresentação, começo falando do direito de propriedade, destaco o artigo 1228 do Código Civil. Nós já conversamos exaustivamente sobre esse artigo, tá? Esse artigo ele fala do conceito de propriedade. O conceito de propriedade é aquele que o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Eu destaco esses adjetivos de usar, gozar e dispor e reaver, porque são adjetivos importantes. São adjetivos que a gente vai levar para interpretar qualquer tipo de questão na área de direito das coisas, tá? Nós temos que entender que o proprietário não é obrigado a usar e gozar e dispor da coisa. Ele tem a faculdade de exercer esses direitos. Ele pode comprar um imóvel, por exemplo, e esse imóvel ser fechado, trancado, e não ter o uso desse imóvel. Ah, mas professor, ele pode perder, alguém pode fazer uso capião? Pode, é o risco que ele corre, mas ele não é obrigado a ocupar a coisa. Mas nós sabemos que para ter a propriedade, é fundamental que esse proprietário dê função social à coisa. Tá? Ele tem que atender fins econômicos e sociais. Tem que haver respeito à ordem pública, tem que haver respeito à coletividade, e essa função social ela tem que gerar impacto positivo à coletividade. Aí sim, se gera impacto positivo, se respeita a ordem pública, ok, eu tenho uma posse de proprietário tranquila, eu estou cumprindo a norma legal, não estou afetando o terceiro, não estou contrariando a norma. Tá? Agora eu coloco um exemplo ali, ó, terreno abandonado pode ser objeto de uso capião. Eu venho linkando esse conceito de propriedade e trago para uso capião. Porque a propriedade nós já estudamos no início do período, tá? No início do período nós falamos sobre posse, propriedade, falamos das teorias, falamos das ações, ações de posse que protegem a posse, ações que protegem a propriedade. Então a gente trabalhou sobre isso no início desse período. Mas o que eu quero trazer para vocês como experiência, não só experiência de sala de aula, mas experiência de vida também, até na minha questão profissional. Propriedade, o assunto é tão importante que acontece não só na nossa vida social, nossa vida pessoal, mas também na profissional. Quando eu tenho a posse, não necessariamente eu sou proprietário. Quando eu tenho a propriedade, necessariamente eu sou proprietário. Quando eu falo do exemplo, terreno abandonado pode ser objeto de uso capião, sim, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, a faculdade. Se ele não usa, o imóvel fica abandonado, entre aspas. Terceira pessoa pode acessar, obter a posse fática, com o tempo, adquirir direitos de pleitear o uso capião. Porque a uso capião somente pode ser ajuizada, a ação de uso capião, contra a propriedade privada. Tá ok? Então se liga que a uso capião somente pode ser pleiteada quando o imóvel for particular, quando a propriedade for privada. Combinado? Usufruto.
Direito real sobre coisa alheia. Artigo 1390. Permite o uso e fruição sem alterar a substância do bem. Exemplo, pais doam um imóvel aos filhos que mantêm usufruto vitalício. Eu lembro que a gente comentou sobre isso em sala de aula e esse comentário que a gente está fazendo nessa apresentação serve não só para a turma de segunda-feira à tarde, como também para a turma de quarta-feira à noite. Né? Eu saí da sala de aula hoje, falei, não, eu vou gravar essa revisão, e eu fiquei pensando se eu ia fazer 2 gravações direcionadas, mas as avaliações elas não estão iguais. Elas têm o mesmo sentido, o mesmo conteúdo. Então eu vou trazer o destaque onde vocês precisam dar uma reforçada, tá? Reforcem a questão da relação da pessoa com a coisa. Reforcem a questão da relação da pessoa com a coisa e a função social que é dada àquela coisa. Porque é com base na posse prolongada ao tempo nós temos o conceito de uso capião. E mais um pouco à frente nós vamos falar das espécies de uso capião, que são tão importantes, que a gente vai começar a aprofundar um pouco mais, não só para a revisão, mas também para aquele conhecimento que a gente precisa ter. Beleza? Então aqui, quando eu falo de direito real sobre coisa alheia e falo sobre pais que doam imóvel aos filhos e mantêm o usufruto vitalício, nós estamos falando que a doação ela é uma espécie de contrato, nós estudamos isso em Direito Civil 3. Esse exemplo pode trazer algumas interpretações e posso também entender que essa doação pode ser feita sob condição. Se eu tenho uma doação sob condição, a pessoa que recebeu o imóvel como doação precisa cumprir determinadas obrigações para que se mantenha na posse daquela coisa, tá? Usando aquela coisa. Se eu falo usufruto vitalício, eu vou usar até o final da minha vida. Mas isso tem que ser uma cláusula dentro do contrato de doação. Beleza? A ideia nessa parte de usufruto é falar o seguinte, ó, permite o uso e fruição sem alterar a substância do bem. Eu posso estar citando aqui o exemplo de doação, mas depois eu posso citar também um contrato de comodato. Eu vou estar tendo usufruto de uma coisa alheia, tá? Sem alterar a substância do bem. Posso falar também de uma locação, tá? Posso falar também de uma permissão. Então, são N situações que terceira pessoa usa a coisa sem mudar a substância. Agora nós entramos na parte de uso capião. Falamos do conceito geral. O conceito geral é aquele de forma de aquisição de propriedade pela posse prolongada ao tempo. Então, qualquer tipo de análise, qualquer tipo de estudo que você venha a fazer sobre o uso capião, vocês vão encontrar posse ligada a tempo. Se eu tenho posse prolongada a tempo, desde que seja ininterrupta, desde que seja pacífica, desde que seja mansa e que tenha a pessoa que está na coisa vontade de ser dono, que é o ânimos domini, eu tenho uma uso capião. Não importa a espécie. A uso capião, independente da espécie, é posse mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura e com ânimos domini. Ou seja, estou na posse da coisa durante um longo tempo e ninguém me interrompe ali. Estão entendendo a situação? Beleza. E eu tenho vontade de ser dono. Eu preciso ter vontade de ser dono. Não adianta eu ter posse prolongada ao tempo sem vontade de ser dono. Estão entendendo aí a situação? Essa que é a parada. E aí eu coloco ali a base legal do artigo 1238 até o 1244, porque eu estou falando de todas as espécies de uso capião que nós vamos estudar no próximo slide. Então eu tenho ali a uso capião ordinária, eu tenho a uso capião extraordinária, que eu gosto de trabalhar como uma aula específica para isso. Por quê? Porque a gente vai adaptando o nosso pensamento com relação à matéria de uso capião. Depois de ter falado do conceito, nós vamos ter uma uso capião ordinária, que é aquela que tem que cumprir requisitos legais. Eu tenho que ter a posse com direito. Essa é a uso capião ordinária. Segue uma ordem. Preparei a minha cabeça para poder absorver esse conteúdo e entender que a uso capião ordinária é aquela que cumpre ordem, é aquela que cumpre norma, é aquela que exige uma posse de direito, beleza?
Nós vamos evoluindo aos poucos para poder depois chegar nas espécies de uso capião constitucional, nas espécies de uso capião urbana, que não tem uma só não. Nós temos praticamente aí, dependendo da corrente doutrinária, umas 7 espécies de uso capião, mas primeiro nós temos que entender qual é a espécie de uso capião que cumpre norma legal. Então nós temos também a uso capião extraordinária, que é aquela que não vai exigir um cumprimento de norma legal. Eu já mudei aqui o slide trazendo para vocês as primeiras 2 espécies. Tá? Então, se eu tenho a uso capião extraordinária, ela não cumpre norma. Por que eu falo que não cumpre norma? Porque o cara entra no imóvel, reside no imóvel, não tem um título, não tem o direito, a posse é fática, não está exigindo boa-fé. Então, é uma uso capião extraordinário. O que o legislador trabalhou na cabeça para poder falar, não, bora colocar aqui uma espécie de uso capião no Código Civil, que é aquela pessoa que vê o imóvel que está desocupado ou abandonado, vê que aquilo ali está gerando um problema para a coletividade, mas entra, não tem uma norma para entrar, mas entra, absorve toda a energia daquele ambiente, passa a exercer, dar função social à coisa, está com uma boa intenção, tem uma posse prolongada ao tempo, então esse cara que está dando função social àquele imóvel que presume-se estar abandonado, ele vai começar a ter direitos sobre aquela coisa. Então, bora botar aqui um artigo falando que trata-se de uso capião extraordinária, só que para ele permanecer no imóvel, ele tem que ter lá 15 anos. Então, peraí, nós falamos aqui de 2 espécies de uso capião, sendo que uma espécie é ordinária, a outra é extraordinária. A ordinária exige título e boa-fé. A extraordinária não exige título e nem boa-fé. Para quem exige título e boa-fé, o legislador falou que se é uma uso capião ordinária comum, 10 anos. Se é uma uso capião ordinária por pós-trabalho, 5 anos. Só que eu tenho características aí que a gente vai começar a debater para diferenciar mais ainda a ordinária da extraordinária, beleza? Tá, então se eu tenho a posse de direito, se eu falo de direito, eu tenho o título. O que eu posso considerar como título? Escritura de registro geral de imóvel, título. Contrato de compra e venda, título. Contrato de locação, título. Tá? Não importa o título, desde que seja um título, eu tenho direito sobre a coisa. Não é um direito de propriedade, é um direito de posse, direito de uso. Tá? Porque se eu tenho um título com direito de propriedade, que o imóvel está escriturado no meu nome, não tem por que fazer uma uso capião se ele já é meu. Tá? Eu tenho casos, né, que eu costumo contar em sala de aula. Lá no escritório eu tenho que é um caso que está há 2 anos rodando lá no escritório, que meu cliente comprou um imóvel de Maria, que essa Maria havia comprado o imóvel de João. Só que o RGI, a escritura do imóvel, está em nome de João. Meu cliente comprou de Maria, ou seja, da suposta segunda proprietária, mas ela não é proprietária, ela vendeu uma coisa que a propriedade não era dela, era de João. Tá? Como eu encontro Maria? Não sei, Maria desapareceu. Como eu encontro João? Também não sei, João desapareceu. Meu cliente tentou de diversas maneiras encontrar os dois para poder fazer o quê? A escritura do imóvel. Tá? Meu cliente tirou o ITBI de João para Maria, para depois fazer a propriedade da Maria, para depois gerar um ITBI para o nome dele e passar a propriedade para ele, mas não encontra-se mais Maria. Então fizemos uma ação de uso capião ordinária comum. Por que ordinária comum? Porque eu tenho um título, um contrato de compra e venda, por mais que foi terceiro que vendeu, é um contrato de compra e venda, e todo contrato de compra e venda tem a boa-fé objetiva. Essa boa-fé objetiva caracteriza o interesse dele em ter a propriedade, caracteriza que ele já está no imóvel porque há uma cláusula contratual informando que com o pagamento de determinado valor haveria entrega das chaves e ele pagou, então entregou as chaves, ele mora no imóvel, exerce uma posse de direito através de um contrato, que é um título extrajudicial,
e está morando no imóvel. Então, ajuizamos a ação de uso capião ordinária, porque eu comprovei que existia título, beleza? Diferente daquela extraordinária, que eu posso ver uma porta lá encostada. Poxa, esse imóvel aqui é maneiro, vou entrar para ver qual é. Vai lá e entra. Faz uma obra ali dentro, transfere a titularidade do IPTU para o nome e tal, e começa a pagar. Aí faz uma obra no imóvel, troca calçada, planta, faz manutenção. Olha a função social que esse possuidor está tendo com aquela coisa. Tá? Então, diante dessa função social, ele começa a adquirir direitos sobre a coisa. E se o proprietário não reclamar, se o proprietário não buscar as autoridades competentes para poder falar, olha, houve uma invasão, aquela posse passa a ser uma posse de boa fé com função social. E com essa função social se demonstra o ânimos domini, a vontade de ser dono. Pegaram a visão? É uma posse fática, tá? Que vai tendo um desdobramento. Essa posse não tem título, não exige o título, nem exige a boa-fé, mas, cara, o cara tá lá há 15 anos, pagando IPTU, fazendo obra, dando função social. Ele tem mais é que exercer o direito de proprietário, então ele busca ali a propriedade através da ação de uso capião e top vai conseguir, tá? Não precisa de título. Nós estamos falando de uso capião extraordinária comum, porque aquela que é por posse trabalho, se for por posse trabalho da ordinária, vai exigir onerosidade. Tá? No caso do meu cliente, ele comprou o imóvel, tem um contrato de compra e venda, que é o título, pagou. Só que nesse caso, o meu cliente não transferiu o imóvel para ele não tem o RGI. Mas se ele houvesse transferido o imóvel para ele e o RGI tivesse passado para o nome dele, e o antigo proprietário tivesse cancelado aquele RGI, ele poderia ajuizar uma ação de uso capião ordinária por pós-trabalho, falando assim, excelência, estou defendendo a minha propriedade, eu sou proprietário agora. Eu registrei no meu nome, estou morando aqui há mais de 6 anos, porque essa uso capião ordinária por pós-trabalho exige 5 anos de posse na coisa, quando o título é cancelado e a origem dele foi onerosa, e ele provando isso em juízo, fala, comprei, o cara foi e cancelou meu registro? Não, eu estou aqui há 6 anos, ou seja, mais de 5 anos. Estou aqui há 6 anos, então eu tenho o direito de ser proprietário desse imóvel. Beleza, ele vai conseguir. Porque nós estamos falando de onerosidade por pós-trabalho. Tranquilo aí? Falando agora de extraordinária por pós-trabalho. Basta comprovar obra de caráter social e econômico. Não exige que o possuidor esteja diretamente na coisa. Não exige. A família dele pode estar lá. Então, tanto a uso capião ordinária quanto a uso capião extraordinária não exigem posse direta da coisa. Beleza? Pode ser posse indireta, mas a posse tem que ser. O conceito da uso capião é posse mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura, com ânimos domínio. Posse mansa, pacífica, ininterrupta, duradoura e com ânimos domínio. Fechou? Não necessariamente direta. Então, nós esgotamos aí um comentário de uso capião ordinária e uso capião extraordinária. Preparamos aqui a nossa cabeça para poder entrar na uso capião constitucional. Comentei na sala de aula hoje à noite sobre uso capião constitucional. Essa parte de uso capião constitucional não é tão importante para a galera que estuda comigo na segunda-feira à tarde, mas é muito importante para a galera que estuda comigo na quarta-feira à noite. Beleza? Só para lembrar que o Fluminense ganhou do Flamengo, né? Então tá bom. Só para constar. Então bora lá. A uso capião constitucional, ela está prevista na Constituição. Ela tem previsão no artigo 183 e no artigo 191 da Constituição Federal. Por isso que ela se chama constitucional. A uso capião constitucional, ela pode ser urbana ou rural. Tá? A uso capião constitucional urbana, ela tem previsão na Constituição Federal, previsão no Código Civil
e previsão também no Estatuto das Cidades. O prazo para uso capião constitucional urbana é de 5 anos, levando em consideração que, por ser urbana, o imóvel tem que ser de até 250 metros quadrados. Beleza? A uso capião constitucional rural, ela tem que ser em área rural, obviamente, porque o nome dela fala de rural. A metragem é em hectares, tá? O prazo também é de 5 anos. Tem previsão legal na Constituição Federal, tem previsão legal no Código Civil e tem previsão legal em lei especial, que é a Lei 6969 de 81, tá? Há uma certa divergência doutrinária dizendo que a uso capião constitucional urbana também pode ser chamada de uso capião constitucional ou especial urbana, assim como a uso capião constitucional rural, que também pode ser chamada de uso capião constitucional ou especial rural. Por quê? Porque elas têm previsão em lei especial. Por isso que alguns doutrinadores entendem que ela pode ser especial. Beleza? Nós ditamos sobre isso em sala de aula à noite, comentamos sobre isso em sala de aula à tarde, então vale a pena vocês se ligarem nessa situação de nomenclaturas, tá? Agora, dentro da uso capião urbana, não estou falando se é especial, não estou falando se é constitucional, estou falando da uso capião urbana. A uso capião urbana, ela pode ser urbana, especial ou constitucional, tá? Pode ser familiar ou por abandono do lar e pode ser também coletiva. Alguns doutrinadores, ou melhor, algumas bancas de concurso, avaliadores, podem trabalhar problemas nesse sentido, como exame da OAB, qualquer outro tipo de concurso que caia direito civil, as nossas provas, algumas questões eu repito todo semestre, justamente porque a ideia é preparar vocês para o mercado de trabalho. Não adianta eu ficar escondendo o jogo ou fazendo pegadinha. O que eu tenho que mostrar para vocês? Sobre o uso capião urbana. Tem armadilhas aí, e eu vou contar para vocês quais são. Quando eu trato de uso capião urbana, eu falo de área de metro quadrado. Então, para eu ter uso capião especial ou constitucional urbana, eu sei que ela tem previsão na Constituição, eu sei que ela tem previsão no Código Civil, eu sei que ela tem previsão no Estatuto da Cidade, e eu sei que a área é de até 250 metros quadrados com prazo de 5 anos. Fechou? Não importa se quem mora lá é casado, solteiro, tem filho, não tem filho, se separou, se a união é homoafetiva, se não é, não importa a pessoa que exerce direito sobre um imóvel urbano e está lá durante 5 anos, de até 250 metros quadrados, tem o direito de usufruir o imóvel desde que cumpra os requisitos da Constituição, do Código Civil e do Estatuto das Cidades. Fechou? A familiar, ela também é urbana e ela também é especial porque ela tem uma característica. Ali na familiar, ela pode ser por abandono do lar desde que haja o abandono do ex-cônjuge ou ex-companheiro. Ou seja, casei, sou casado há 10 anos, moro com a minha esposa nesse imóvel aqui há 10 anos, me separei, mas não sou daqui, não tenho para onde ir, minha família não é daqui. Então, como o imóvel tem 2 quartos, eu fico num quarto com suíte e ela fica num outro quarto com suíte. Estamos na mesma casa, mas acabamos de fazer um divórcio. Acabamos de fazer a partilha porque esse apartamento é o apartamento que nós compramos. Então, é esforço comum, nós compramos, é nosso, na hora da partilha, 50% para mim, 50% para ela, nós não temos filhos, essa é a situação, esse é o exemplo. Estamos morando aqui, no mesmo apartamento, cada um em um quarto. Só que passaram-se 1 ano depois do divórcio, nós estamos morando aqui, decidi sair, conheci uma outra pessoa e fui sair da cidade, fui morar em outro estado, na verdade, sair do estado. Moro
3 anos fora. Não aviso para ela, porque eu não tenho que dar satisfação, me separei. E ela fica morando sozinha nesse apartamento durante 2 anos. Como ela sabe, assistiu essa aula, falou, pô, eu vou fazer uso capião aqui por abandono do lar. Um apartamento aqui residencial, área urbana, vai lá e mete ficha, faz a ação de uso capião. Qual é a intenção dela? É obter a minha cota parte de 50% daquela partilha. Então, quando ela conclui a ação, ela consegue ficar com a totalidade do patrimônio, fica com 100% do imóvel para ela, porque ela fez a ação de uso capião. Tá? Então, a uso capião ela é exclusiva para ex-cônjuge ou ex-companheiro, quando um desses ex sai de casa. Então, se eu coloco um problema, João é casado com Maria, residem num imóvel durante 5 anos. João avisa Maria que vai fazer uma viagem a trabalho e dessa viagem ele sai de casa no ano de 2023 e até 2025 João não retorna. Acontece que esse imóvel, eles exercem a posse direta e tem um contrato de compra e venda que eles não registraram o imóvel. Cabe uso capião nessa situação? Qual é a espécie de uso capião cabível? Tá? Eu falo isso porque eu falei do João e Maria sendo casados, então a maioria das pessoas vão pensar, pô, se o João abandonou o lar, é por abandono do lar, e não é, porque por abandono do lar exige que o casal seja ex-companheiro ou ex-cônjuge. Nesse caso, eles estavam casados. Ele abandonou o relacionamento, abandonou a mulher. Ela pode fazer uma ação de divórcio, conseguir a decretação de divórcio sem a presença dele, porque ele abandonou o lar. Depois, permanecendo fora de casa, João, por mais 2 anos, ela consegue configurar a ação de uso capião, porque aí é abandono de ex-cônjuge ou ex-companheiro. Mas nessa situação de casado, quando o problema fala casado, não há de se falar em uso capião familiar. Tá tranquilo? Essa ideia de armadilha é bom que vocês fiquem atentos, tá? Não vou colocar isso na prova, mas eu faço questão de falar para a cabeça de vocês começar a girar a 220 por hora, beleza? Então fechamos o uso capião urbana, fechamos o uso capião rural, tá? A uso capião urbana coletiva, ela é acima de 250 metros quadrados, não tem previsão de uso capião coletiva no Código Civil, mas ela tem previsão lá no Estatuto das Cidades, tá bom? Mas não vou exigir isso na prova, mas é importante vocês saberem. A uso capião rural, especial constitucional rural, ela tem uma lei específica, que é a 6969 de 81. Essa lei fala sobre módulo rural. Então, dependendo do tipo de módulo rural, há uma variação da área, tá? Que pode ser até 25 hectares, pode ser até 50 hectares, então vai depender. Só que o que é comum, uso capião constitucional ou especial, urbana e rural, é o prazo, que é de 5 anos. Tá tranquilo? Deixa ali embaixo escrito sobre uso capião extrajudicial. Tá? Essa uso capião extrajudicial é aquela que não tem previsão no Código Civil, não tem previsão no Código de Processo Civil, não tem previsão na Constituição Federal, mas tem previsão na Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015/73. E ela vem para trazer uma novidade para a gente, que é permitindo que os cartórios de ofício possam realizar ações extrajudiciais de uso capião dentro do cartório do registro de onde está aquele imóvel. Então, se o imóvel tiver registrado em um determinado cartório, é nesse cartório que vai tramitar o uso capião daquele imóvel. Tá tranquilo? E aí, o artigo 216-A da Lei de Registro Público traz uma série de situações. Como é que eu vou proceder? Eu preciso de um memorial descritivo do imóvel, que é uma planta baixa, preciso de certidões negativas, preciso da qualificação dos confrontantes dos confinantes, preciso demonstrar minha função social, preciso notificar o real proprietário do imóvel para que ele compareça no cartório para poder dizer se está de acordo ou não com a uso capião. Então, esses são os requisitos que estão previstos lá no artigo 216-A, tá? É meio que um checklist que o possuidor tem que ter para poder
fazer o processo administrativo. Agora, se nessa ação de uso capião extrajudicial o proprietário chega lá e fala não aceito, automaticamente o processo é arquivado e remetido para o Poder Judiciário, e lá a parte interessada pode ter o direito de fazer uma emenda na petição inicial e aí tocar a ficha no processo judicial. Também, na uso capião extrajudicial, deve-se haver uma publicação em edital para saber se há algum interessado sobre aquele bem imóvel. Se houver, também o processo não tramita pelo cartório do Registro Geral de Imóvel. Então, vale a pena tocar nessa situação. Direito de construir e direito de vizinhança. Esse artigo 1299 até 1313, levando em consideração o artigo 1301 e 1303, como eu comentei em sala de aula, é importante vocês saberem, não só para a avaliação de vocês, como também para a vida de vocês. Porque esses artigos falam sobre vedação de janelas, de construção de muros, é o direito de vizinhança. Se eu posso construir muro e tampar a luminosidade, bloquear acesso da luz do meu vizinho ou não posso? Tá? Eu devo respeitar as normas municipais. O importante que nós temos que saber é que para as construções de casas em loteamento, por exemplo, ou então prédio, devemos observar o Estatuto das Cidades e as normas municipais de distância da construção, de distância de elevação de muro e altura e calçamento. Tá? Toda obra realizada em um terreno, um lote, tem que respeitar o direito de vizinhança sem afetar a integridade do seu vizinho. Então, deve haver uma proteção do vizinho na realização de obra. Mas, janela, como eu coloco como exemplo, janela sobre quintal do vizinho pode ser fechada judicialmente. Se essa janela tiver de frente para um banheiro ou para um quarto e causar devassamento ao vizinho, tá? Violando o direito de privacidade dele, diante de uma ação judicial, essa janela pode ser fechada. Mas nada impede de que o vizinho possa levantar um muro, mesmo que bloqueie a luz, tá? Desde que essa distância seja maior do que 1,5 metro e meio. Se esse muro ou a janela ficar menos de 1,5, aí vamos ter complicações judiciais e não vai poder haver construção e ela pode ser embargada ou demolida ou gerar multa, dependendo do caso concreto. A análise que nós temos que ter desses artigos é que posso construir muro e bloquear a luz do meu vizinho. Posso sim, desde que eu respeite a metragem de 1,5 metro, a distância de 1,5 metro. Fechado aí? Bora fechar isso daqui, tá faltando pouco. Acréscimos naturais. Eu posso falar de acréscimos naturais como acessão natural, tá? As acessões, elas são acréscimos. As benfeitorias são melhorias e despesas, tá? Vamos fazer essa comparação. Se eu tenho benfeitoria, eu tenho despesa. As benfeitorias podem ser voluptuárias, podem ser úteis e podem ser necessárias. Exemplo, se eu tenho necessária, eu vou fazer uma obra de encanamento para poder ter água passando para o meu banheiro. É necessário fazer aquele quebra-quebra na parede e trocar a tubulação. Se eu tenho um acesso que para mim não está legal, eu preciso encurtar o caminho dentro da minha casa ou da casa que eu aluguei, eu posso quebrar uma parede e fazer uma porta de acesso mais rápida ou acesso para banheiro. Ela é útil. Tá? Se eu estou afim de pegar um sol na piscina, eu construo uma piscina e pronto, deixo a piscina construída lá. Eu tenho uma benfeitoria voluptuária. Essas três situações eu gerei despesa. Tá? Eu posso ter gerado melhorias, mas eu não acresci o valor do imóvel, eu não acresci ao patrimônio. A acessão não. A acessão ela traz acréscimo. Tá? Quando eu falo de acessão natural, eu falo de terras que vêm da água e agregam a terra antiga, que já está. Então, eu trago porção de terra nova, acrescendo a terra velha. Se eu trago essa porção de terra nova por meio de água, e essa porção de terra se concentra no meio do rio,
eu tenho uma formação de ilha. Isso é uma acessão natural. Dependendo do posicionamento dessa ilha, é de responsabilidade de um morador ribeirinho ou lindeiro, tá? Da direita ou da esquerda, se for rio particular. Se for rio público, dependendo da natureza, se é União, Estado ou município, vai pertencer a cada ente. Beleza? Então, se é aluvião, como nós falamos ali, a aluvião é um acréscimo natural gradual, tá? É um acréscimo de terra lento e vagaroso, que não gera indenização. Essa aluvião ela pode ser própria, quando a água traz a terra, e ela pode ser imprópria, quando a água sai e deixa a terra. Não gera indenização. Nós percebemos que gera acréscimo de terra. Então, se gerou acréscimo de terra, quem recebeu mais terra tem que comunicar ao poder público para poder pagar o IPTU proporcional da terra crescida. Tá? Avulsão. Avulsão é um deslocamento abrupto de terra, abrupto e violento. Se é abrupto e violento, gera indenização. Álveo abandonado é quando o leito do rio seca. Tá? Se durante uma determinada época do ano, por um desvio ou por uma seca natural mesmo, desvio natural ou seca natural, aquela porção de terra que sobra, que fica seca, também vai ser dividida por uma linha imaginária central ao rio para decidir. Se o rio for particular, parte fica no proprietário do imóvel lindeiro da direita ou da esquerda. Álveo abandonado. Antes de falar sobre condomínio, é preciso falar de acessão artificial. Nós falamos de acessão, vou voltar aqui, natural, temos a acessão artificial. Lá do 1500 para frente, 1510, 1511, nós vamos estudar 11 regras, tá? Que são de construções ou plantações, no Código Civil que eu estou falando. Tá? Presume-se dono do material aquele que constrói em seu terreno. Se eu falo de construção, eu tenho um terreno, eu compro um terreno avaliado em 30 mil reais, comprei 200 metros quadrados. Quero construir uma casa. Para construir casa, eu preciso de tijolo. Eu vou lá e construo uma casa avaliada em 25 mil reais. Somando com o terreno, eu tenho um total de 55 mil reais. Minha casa é pequena, tá? Só para mim. Não tenho filho, não tenho cachorro, não tenho gato, não tenho mulher, sou solteiro, sozinho. Construí uma casa pequena. Eu agreguei valor àquela terra, tá? Eu fiz uma acessão, eu trouxe coisa nova a uma coisa já existente. Essa coisa que foi construída foi por vontade humana, vontade minha. Eu comprei material para isso, eu agreguei valor àquele lugar. Então eu tive valorização da terra com a minha construção. Isso é uma acessão. E eu tenho 11 interpretações. Eu tenho, por exemplo, todas as interpretações de construção em terreno alheio de boa-fé a uma reparação material. Todas as situações de construção em terreno alheio de má-fé, além da reparação material daquele que causou o dano, cabe indenização por perdas e danos. Essas regras estão nas nossas aulas na nossa aula de acessão natural e artificial, com o material que está na plataforma, que eu acho importante vocês lerem, tá? Porque eu falo de construção no terreno A, constrói em terreno de B de má fé. O que acontece? A constrói em terreno de B de boa fé. O que acontece? A está construindo em seu terreno e invade 5% terreno de B de má fé. Ou invade 5% de boa fé. Ou invade 10% de má fé. Ou invade 10% de boa fé. Como é que se dá essa situação? Tudo isso é a letra da lei. Beleza? Construção e plantação são acessões artificiais porque tem vontade humana. Agora entramos em condomínio. Basicamente aqui, tá? Trocando em miúdos, falando uma situação bem simples aqui, rápida, porque a gente já esgotou esse assunto em sala de aula. Condomínio geral não exige, tá? Condomínio geral não exige convenção condominial, regimento interno, documentos de fundação e síndico. Não exige. Condomínio edilício exige convenção condominial,
fundação, regimento interno e síndico. Beleza? A maioria dos condomínios edilícios são fechados porque fazem controle de acesso. Pessoas externas não entram sem autorização do condômino. Beleza? Condomínio geral, não. Mas tem condomínio geral fechado? Tem. Eu trago o exemplo de rua sem saída, onde os moradores daquele quarteirão se reúnem, fazem um pedido à prefeitura, a prefeitura autoriza, coloca uma cancela na entrada da rua e coloca um vigia. Eles se organizam, fazem cotas, fazem a limpeza, saneamento, pintura, manutenção, segurança, mas não tem um síndico, não tem um documento de constituição, não tem uma convenção condominial, mas é um condomínio geral fechado. Tá? Eu posso ter condomínio geral fechado, sem convenção condominial e síndico. Essa que é a diferença. Tá? O condomínio edilício exige documentação legal e o condomínio geral não. Aqui eu coloco tipos de condomínio como vertical e horizontal. Para a turma de segunda-feira isso aqui é muito importante. Para a turma de quarta-feira, não. Para a turma de quarta-feira é importante entender aquela diferenciação entre condomínio edilício e condomínio geral. Importante saber que todas essas questões que caem na prova discursivas, que pode ser de condomínio, uso capião, a explicação ela tem que vir muito bem fundamentada e principalmente com exemplos, tá certo? Quando eu falo de condomínio vertical e horizontal, eu falo de interpretação doutrinária. A doutrina mais antiga entende que condomínio vertical é condomínio de casas, porque o que separa as unidades habitacionais são os muros. A doutrina mais antiga fala também que prédio é condomínio horizontal, porque o teto de um é o chão de outro. A divisão de unidades habitacionais é a laje. Então, traça-se uma linha horizontal para se construir uma nova unidade habitacional. Essa é a interpretação. Já a interpretação da doutrina moderna, não. Basta você olhar o prédio, é vertical. Basta se olhar a casa, é horizontal. E ali nós temos a unidade habitacional, residencial ou comercial. Beleza? Aqui tem questões de reflexão, a gente já fechou, porque são 10 slides, tá? A gente já fechou por aqui. Encerramento, que são as dicas. Propriedade deve cumprir função social, uso capião premia posse qualificada, direito de vizinhança e condomínio limitam o uso da propriedade. Leia os artigos 1228 até 1358, não precisa ler todos eles, não. Fiquem mais nessa questão do que a gente conversou, foca na aplicação prática e exemplos de prova, com certeza, tá? Todas as questões de prova, principalmente as minhas provas, elas têm que ser fundamentadas, tá? Tem que ser fundamentadas, tem que ser muito bem analisadas, para que eu possa entender, na hora da correção, se você conseguiu absorver o conteúdo, que a ideia é a absorção de conteúdo. Não tem mistério. Acompanhe esse vídeo, acompanhe os demais da playlist, lá no portal nós temos o material, e qualquer dúvida vocês podem perguntar pelo WhatsApp, ou então escreve aqui nos comentários desse vídeo. Beleza? Então, ficamos por aqui. Fiquei muito feliz de trabalhar com vocês de Direito Civil 4 nesse período. Foram turmas maravilhosas, vocês são sensacionais. Espero que vocês melhorem mais ainda essa pegada de trabalho, de estudo, porque a gente só conquista as coisas mesmo com muito esforço, tá? Mas foi muito bom. Percebi que vocês assimilaram bastante as questões, interagiram, tá? Aqueles que não interagiram em sala de aula mandaram mensagem, a gente trocava muita ideia aqui pelo WhatsApp, tá? Então, bons estudos e até a próxima.